Imagina só você frente a frente com um urso. Será que o medo bateu? O que passou na cabeça naquela hora? Sinceramente, quase me caguei. Então, o rolê foi o seguinte, quando nós chegamos, o nosso anfitrião lá, que era o gerente do hotel, falou pra mim, né? Eu já cheguei emocionado, porque a gente pôs naquela estradinha de pedra brita, então o avião já dá aquela rabiada pra chegar, né? E aí, quando a gente foi caminhando até o hotel, chegamos lá e falou, ó, preciso ir assustar um urso, porque eu tenho meus cachorros presos, o urso vem, gosta de comer os cachorros, que pra ele é sashimi, é banquete fácil. Quer ir lá comigo assustar o urso? E eu fui, cara. Fiquei de longe. Aí tem imagem aí pra vocês verem, imagem ruim, porque tava muito frio. Mas foi isso, cara. Foi interessante. Ele deu o primeiro tiro, o bicho não se mexeu, e no segundo, que ele realmente entendeu que era um recado sério e acabou vazando de lá. Aí foi procurar cachorro em outro lugar. Muita gente fala da Groenlândia como sendo um lugar místico, distante a quase 9.000 quilômetros do Brasil. É chão, hein? É chão, é mar e muita coisa, né? Justamente pelo que a gente busca e vê na internet, desperta a curiosidade em estar lá, poder viver essa experiência. O Luiz viveu. Luiz, o que te motivou a estar na Groenlândia, que busca pessoal, fez com que você atravessasse o oceano para conhecer terras tão distantes? João, conhecer a Groenlândia era um sonho desde criança. Desde quando li O Pequeno Príncipe, lá com 9 anos de idade, e a gente vai sempre fantasiando, sempre pensando nos lugares mais distantes. Pô, a Groenlândia tem tudo de interessante. Tem a vida dos Inuits, que são os esquimós, né? E esquimó para eles é um termo pejorativo que é comedor de carne crua. Então eles gostam realmente de serem chamados assim. Na verdade, a Groenlândia ela tem uma natureza política interessante, porque ela não é necessariamente um país, porque ela está no domínio do reino da Dinamarca, né? Mas ela tem toda a gestão política. Na viagem a gente conheceu algumas pessoas. Eu fui na viagem com o Hugo Corelli, com meu amigo, e a gente conheceu algumas pessoas lá, inclusive o prefeito da cidadezinha que estava indo até a capital, Nuuk, para conseguir recursos e uma torre de celular, porque o pessoal lá ainda está parado no tempo. E dessa questão importante que você trouxe, dessa divisão, digamos assim, tem até uma história recente que entrou em alta, né? Quando o presidente americano Donald Trump chegou a sugerir que os Estados Unidos poderiam ou deveriam comprar a Groenlândia. Afinal, por que tanto interesse? Você que esteve lá, inclusive chegou a se falar sobre isso? É um assunto comentado nas ruas? Sim, comentado, e a grande questão é a seguinte: a Groenlândia deixou de ser aquele país inóspito, distante, para despertar por parte aqui do Ocidente questões que vão propiciar aos Estados Unidos, ou a quem quer que explore, no caso, por enquanto ainda a Dinamarca, o acesso a esses minerais que são utilizados, inclusive, para fazer o iPhone, para fazer carros elétricos, inclusive todo aquele interesse também que se discute da questão da Tesla, inclusive em fazer ali uma parceria com o governo americano para que pudesse ter acesso a essas terras. Então, assim, para além daquela ideia de urso polar, de esquimó, toda aquela questão mais lúdica que a gente tem quando você pensa em Groenlândia, João, você também tem essa questão estratégica. E com o derretimento da calota polar, foram se estabelecendo novas rotas de navegação. E os Estados Unidos, inclusive, têm base militar lá para ficar vendo, acompanhando o tráfego marítimo, né? Que a questão tanto bélica quanto comercial de China e outros países. E os Estados Unidos, naturalmente, tendo o domínio da Groenlândia como essa possibilidade de extração desses minerais raros que se encontram lá, ele consegue, de certa forma, ter mais condições de ter mais possibilidades e mais substratos mesmo nessa guerra comercial que nós estamos vendo aí entre os Estados Unidos e a China, né? Levando em conta, né, que essa terra ela é riquíssima, você tem alguns exemplos desses projetos minerais que acabam chamando a atenção do mundo, despertando o interesse dos Estados Unidos e, claro, levantando a hipótese sobre uma eventual compra ou até domínio a partir do que acontece lá na Groenlândia?
Então, João, na realidade é o seguinte, os Estados Unidos estão de olho na Groenlândia justamente pela possibilidade de ter acesso a esses minerais, né? Isso está especificamente mais lá no sul da Groenlândia, exatamente onde nós fomos, e são terras raras, críticas, tem um minério lá, que, salvo engano, chama-se neodímio, que ele é muito raro, e tem bancos americanos que juntaram mais de 100 milhões de dólares o ano passado, e na verdade agora em 2025, melhor dizendo, para poder capitanear, inclusive, explorações a fim de constatar a existência desses materiais lá, né? E a grande questão é a seguinte, assim como os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia lá nos primórdios há muito tempo atrás, a ideia do Trump seria essa, né? Porque na realidade, né, João, hoje o que nós estamos discutindo, o que está mandando hoje no mundo? A inteligência artificial. E as máquinas, enfim, os insumos para a construção de computadores, carros elétricos, telefones, elas são extraídas desses minerais. E aí você tem lá, por exemplo, hoje a China, salvo engano, está formando 600 mil engenheiros por ano de software. Estados Unidos, uma tantada. O Brasil, acho que 40 mil, né? Então tá bem distante. E qual que é a ideia dos Estados Unidos? Que inclusive o Trump pensa em juntar os Estados Unidos com o Canadá para ter mais população, para ter mais gente e assim ter condições de competir com a China. E tem duas vertentes. Então, uma delas seria a construção, né, e a criação desses laços com outros estados, como o Canadá, por exemplo, e a vertente exploratória, efetiva mesmo, de conseguir ter acesso a esses minerais, né? Bacana. E o que a gente percebe sobre a riqueza dessas terras porque não é só de uma decisão política e cultural, mas que prioriza também saúde, meio ambiente, essa leitura exploratória. Para quem vive lá, eles sabem a importância daquelas terras e da maneira como outros principais líderes mundiais olham para a Groenlândia em si? João, o Inuit, ou seja, que para nós em português, né, os esquimós, embora eles não gostem do termo, porque é pejorativo para eles, que significa comedor de carne crua, embora eles comam e adorem comer a carne de foca, rapaz, ele quer caçar baleia, caçar foca, quer que o Trump fique lá nos Estados Unidos quietinho sem encher o saco deles. Eles querem viver a vida deles como eles de fato vivem, do extrativismo, sem serem incomodados. Inclusive, salvo engano, acho que foi em 1992, teve um plebiscito, porque assim, embora a Groenlândia pertença politicamente ao Reino da Dinamarca, ela possui o parlamento próprio, né? Inclusive, até num dia que eu estava pegando um helicóptero para ir de uma ilha para outra, até encontrei com o Nico, que ele é o cara que era o prefeito da cidadezinha que estava indo até Nuuk, que é a capital da Groenlândia. E o que se percebe? Se percebe que as pessoas estão ali vivendo ainda dessa forma, caçando, pescando, a pesca ainda é a grande atividade econômica para eles, e eles não estão muito preocupados com conservação ambiental, no sentido de caçar menos foca. Eles não estão nem aí, não. Eles, foca, urso, se eles verem urso, tacam bala, né? Claro, tem a questão de que os ursos geram de fato ameaça, e os ursos, por vezes, comem os cachorros que estão nos trenós, porque estão lá amarradinhos, né? Então o urso acaba fazendo isso. Tem até um vídeo aí que acho que dá pra pôr, que eu fui lá junto com o cara do hotel e me perguntou se eu queria ir junto lá pra ele dar um tiro no urso, assustar o urso, né? Então aqui, pessoal, como tem muito urso polar, o pessoal aqui tudo anda armado, cara. Dá uma olhada ali, ó. Galera que entra aqui no hotel tem que deixar a arma ali, ó. Aí, GG, trouxe sua garrafa térmica pra você tomar seu chimarrão. Isso é prova de amizade. O irmão traz a garrafa pra mim aqui na Groenlândia. Isso aqui não tem preço, velho. Obrigado. Tive que colocar na minha mochila, porque não cabia na mala dele. Isso aí, massa. E esse quarto bacana custa cerca de R$500 por pessoa ou por noite. E o legal desse lugar é que você pode olhar pela janela e ver os helicópteros. A ideia não era matar o urso, quer dizer, ele falou que não era, né? Mas se pegasse, né? E aí nós fomos lá fui lá presenciar isso. Porque é uma coisa muito comum mesmo, né? Nós estamos falando aí da região do Círculo Polar Ártico, né? Então tem isso. E para eles, como eles fizeram lá uma votação no parlamento, fizeram um plebiscito, em 92, para sair inclusive da União Europeia, porque eles não queriam essas barreiras climatológicas obstruindo a perspectiva que eles tinham de explorar a própria terra, que de fato é deles, né? Já estão lá há trocentos anos, então estão dizendo o seguinte, olha, é muito legal Dinamarca, você tem influência aqui, trouxe as casas coloridas, trouxe a forma nórdica de pensar, de fazer gestão do dinheiro, vocês são muito bem-vindos aqui. No entanto, na nossa natureza, na nossa caça, no nosso extrativismo, na nossa pesca, quem vai mandar somos nós. Inclusive fizeram um plebiscito e saíram da União Europeia, né?
justamente por isso. Dessa questão do urso, né? Ver o urso, isso está muito presente, até da forma hollywoodiana, como a gente acompanha os filmes, ou muito da produção cinematográfica do que é feito e versa sobre Groenlândia, Netflix e tudo mais. Ursos para lá e para cá. Você chegou a ver algum urso e como foi, digamos assim, no momento, a hora que você olhou e falou assim... Nossa, eu nunca imaginei que fosse assim, ou ipsis literis aquilo que eu imaginei. Exatamente, ipsis literis aquilo que imaginei e assim, né, não saiu porque não estava pronto, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando nós chegamos ao hotel, foi lá na cidadezinha de Kulusuque, uma cidadezinha muito pequenininha que tem 194 habitantes. Então, como eu disse, eles têm, e era a época do verão, né? Então era agosto, e eles têm os cachorros que ficam lá amarrados, próximos de casa. E são um prato cheio, são sashimi para os ursos polares, né? Então, o cara do hotel foi pegar a espingarda e me chamou para ir junto, né? Tem até o vídeo, vamos colocar aí, se não colocou antes, vamos colocar agora. E realmente, eu fui lá para presenciar isso. Claro, eu estava ali a uns 100 metros de distância, mais ou menos. Mas ele deu o primeiro disparo, e quando ele deu o segundo disparo, que o urso empreendeu fuga. Mas ele realmente é um bicho destemido, valente... E, de fato, é o maior predador do Círculo Polar Ártico. Ao contrário do que a gente imaginava, que nós, ou que eles, né, os ursos teriam medo da gente, na verdade não tem medo nenhum, né? A única forma de amedrontá-los é na bala. É na bala mesmo. E assim, no caso lá, o cara tava com uma 12, né? Então, com cartucho, com bastante projéteis, né? Porque a bala se subdivide. Então, realmente, eles têm que usar, né? Você entra assim nos hotéis, você entra nas casas, é absolutamente comum. Você vê lá a cabeça do urso, o couro do urso pendurado. Aí que tá, João, é como se a resistência dos inuites, dos esquimós, ela tivesse também e de fato tem, né? Essa questão cultural. Lá o cara que mata um urso, que caça um urso, ele é o idolatrado, o respeitado na vila, porque de fato continua sendo difícil, apesar de hoje ter muito mais recursos do que antigamente, né? Agora, uma viagem para a Groenlândia. Essa viagem para a Groenlândia já começa como uma aventura, né? Para quem sai do Brasil, chegar até lá é um baita desafio. Uhum. Na realidade é o seguinte, nós tínhamos programado a viagem para ir até a Islândia, no primeiro momento. Mas aí a gente deu uma olhada no mapa e falou, tá logo ali, né? Vamos ver se não dá para dar um pulinho lá. E nós olhamos a passagem, inacreditavelmente foi acessível o bilhete. Então nós saímos lá de Reykjavik e baixamos nesse aeroporto de Kulusuque. E assim, João, aeroporto terra batida, né? Ali na verdade, com aquelas pedrinhas de asfalto, assim, de cascalho, sabe? Então realmente uma aventura, né? O avião pousar ali, assim, é com bastante emoção, né? Mas o tempo estava limpo, não era época de inverno. Imagino que no inverno, debaixo da neve, deve ser uma coisa sensacional, para não dizer outra coisa, né? Mas aí nós baixamos lá. A nossa ideia era fazer o transporte de uma ilha para outra de barco. Mas como estava quente, olha que interessante, o gelo foi descendo das montanhas, né, dos glaciares, e o gelo foi se alinhando no lago de modo que a navegação não foi possível. Então nós tivemos que alugar um helicóptero. E também quando fomos lá para ver o preço do helicóptero, também falamos, acabou a viagem, né? Porque imagina, não deve ser nada barato. Consideramos até ficar 2-3 dias para esperar pegar o transporte de barco, mas foi acessível, deu para pagar e foi uma experiência incrível, assim, sabe? Você vê aquilo tudo de cima e olhar aquelas terras que o Trump tá de olho, dá para entender, porque além de tudo ainda é muito bonito. So, enjoy your flight. Thank you so much. E aí, Yugueira, como é que tá a expectativa? Boa. O bom é que o clima tá ótimo, o dia tá bem lindo para fazer um voo de helicóptero. Vamos nessa, velho! Caramba, meu! My name is Runa. Runa? Yeah. Oh, nice to meet you, Runa. Send a hello to Brazil. Hello. Tudo pronto. Agora, se Deus quiser, até Tasiilaq.
Inicialmente, a nossa ideia era de barco, de Kuluçuk até Tasiilaq. No entanto, com o degelo do topo das montanhas, os blocos de gelo se soltaram e foram pouco a pouco congestionando a via pela qual os barcos transitavam. Por essa razão, tivemos que ir de helicóptero. Mas assim, embora nós tivéssemos pensado que o custo seria muito elevado, não foi assim tão caro. Barato não foi, mas também não foi tão caro. Pagamos cerca de R$800 para o deslocamento. E se fôssemos de barco, pagaríamos cerca de R$300. Acontece que o helicóptero é um meio de transporte muito comum na Groenlândia. Isso porque não é raro acontecer um fenômeno como esse que aconteceu, dos blocos de gelo conseguirem praticamente obstacularizar toda a passagem de barcos e impedir esse tipo de transporte. E Kuluçuk é uma das cidades mais isoladas que tem, justamente por isso essa necessidade, já que a navegação não foi possível, só o helicóptero para conseguir chegar lá. Só o helicóptero para conseguir chegar lá. Cidadezinha pequenininha, nós tivemos uma oportunidade muito fantástica, muito legal, que foi assim. O bonito e o barato e o gostoso de viajar é isso. Você se abrir às experiências, sair da sua zona de conforto, daqui onde todo mundo sabe o que você faz, quem você é, onde você trabalha, te trata com essas etiquetas sociais. Quando você vai para um local desse, você não tem essa segurança, né, da percepção alheia a respeito de quem você é. E, de fato, você mostra ali a sua mais simples e pura humanidade, se coloca numa posição até de fragilidade. Esse é o barato de viajar. E aí, nós fizemos amizade, que eu fui perguntar lá na vila para fazer um passeio de barco para que a gente pudesse andar, porque tinha o sonho de pisar em cima do iceberg, né, de caminhar em cima do gelo. E aí nós fomos até um bar, conhecemos o Matias, que é um pescador, que nos contou que vive já há muitos anos da caça da foca, né? Então ele caça a foca mesmo com arma, lá com espingarda, caça de baleias também, claro, caça os ursos, se aparecer eles matam também, e também da pesca. E aí era o aniversário, João, de 70 anos da mãe dele. E pensa numa festividade bonita, a banda local estava tocando, nós dançamos lá, nos entrosamos com eles são extremamente receptivos, um calor humano assim, sem igual, e tivemos juntos, ele dançava com a mãe dele quase todas as músicas, foi assim, uma experiência incrível, numa cidade pequenininha, com a banda tocando lá de 5, 6 pescadores, que também é engraçado, porque o cara é pescador, também é um barbeiro, também é um motorista da ambulância, porque não tem gente, a pessoa tem que fazer todas as atividades, sabe? Então, e no inverno é um dos caras que mais entende lá também de aurora boreal, o pessoal contrata ele, porque ele fala inglês, né? Então, nossa, foi muito incrível mesmo. What's your name, friend? Joe. Joe. Say hello to Brazil, Joe. Hello. Bom dia. Bom dia. Hey, Joe. Bom dia. Matias, nice to meet you, my friend. Nice to meet you. Nice to see you dancing with your mother. Thank It's you. really nice. It's really nice. So, you have 55 years Yes, now. yes. In March, 25 in March, I first day 55. 55 Yes. Whoa. Which is the secret? Dancing with your mother, no? My mom, she's grandma. But she's only 70 now. But on Tuesday, she's 75 birthday. 75. Yeah, cool. Nice.
Nice to meet you. Oh, nice to meet you, Matias. Yes. Matias Ali. Matias Ali. Thank you, Matias. To Brasil. Brasil. Hey. Yo. Ele falou aqui que ele tá dançando com a mãe dele hoje. Ele tem 55 anos e a mãe dele tem 75, cara. Que legal, aqui o pessoal, eles trazem as mães pra dançar, cara. É legal, é legal. Hey, nice to meet you. Nice to meet Nice you. It's very interesting. It's very interesting. Matias, minus 20. Yes. In December, January, and February, and March. It's in winter. And now it's hot because we can eat really big foods, seals with You hunt with a gun or it's a tradition for you. Então, resumindo, nosso amigo Matias disse que aqui faz menos 20 graus de dezembro até março e eles caçam muita foca e comem carne de foca para aguentar essa temperatura extrema, sendo que a caça aqui ainda é tradicional. Good song, guys. Good song, good song. Thank you. Thank you. Tac. Antes da gente falar de aurora boreal, até para saber se tem na Groenlândia de fato, eu queria que você contasse da tua percepção quando tá tudo branco, aquele silêncio, que é um silêncio gritante que você se deixa levar pelo momento e pelo ambiente que você tá, contextualizando que do outro lado do mundo, da tua vida, da tua rotina, enquanto você tá ali, e se depara com um cenário absolutamente inesquecível. Nas palavras de um brasileiro inesquecível, mundo, vasto mundo. Se me chamasse Raimundo, seria apenas um nome, né? Porque você vê aquela imensidão, João, e percebe a nossa insignificância, né? De fato, acho que é sobretudo um exercício de humildade diante da grandiosidade da natureza e do quanto nós, essas pessoas que estão aqui, que conversam, respiram, por alguma razão, têm consciência disso, o quanto nós, de fato, somos pequenos e podemos aprender e sempre evoluir, sempre buscar horizontes para ampliar cada vez mais as nossas perspectivas, né, João? Na esperança de retornar, como você bem disse, amanhã depois das nossas atividades, quando a gente volta para a rotina aqui no Brasil, de trazer esse senso de humildade mesmo, né, para as nossas atividades e assim cada vez sermos um ser humano melhor. Essa é a busca maior de tudo isso. Bacana. E dessa grande dúvida, né? As pessoas, quando imaginam esse roteiro para Groenlândia ou a viagem para esse destino, será que a Groenlândia tem a aurora boreal? E aí vem a dúvida. E de fato, quando você foi para lá, já tinha a resposta ou tentou buscar isso quando realmente havia pousado e colocado os pés já no novo destino? Nós fomos num período do ano em que havia o sol da meia-noite. Então, eles até brincam lá, né? Eles falam assim, ó, aqui tem sol 24 horas, inclusive à noite, né? Porque você só tem ali, perto da 1 da manhã, uma leve penumbra, e depois o sol volta a vigiar ficar estabelecido com todo vigor. E diferente, na época do inverno, João, sim, tem muita aurora boreal. Ali, até por essa questão do Círculo Polar Ártico, tem influxo dessas luzes solares, né, desse fenômeno, mas na época que nós fomos, realmente a gente pegou ali o sol da meia-noite, então nessa viagem não vimos a aurora na Groenlândia. Bacana. Agora, de Kusulac para Tasiilaq, já é um pouco maior e como entender esse deslocamento pela Groenlândia, já que não é um país muito grande, mas que esses deslocamentos eles são inesquecíveis porque também são cada vez mais difíceis de acontecer ou dependendo do meio de transporte que você vai utilizar para ir de uma cidade a outra. Nós fizemos toda a logística de helicóptero, pela razão que eu disse que com o derretimento do gelo das montanhas,
o lago ficou praticamente congelado, né? Ele não é que o lago ficou congelado, mas ele ficou cheio de icebergs, então os barcos não podiam transitar ali. Então, nós fomos de helicóptero de uma ilha para outra. A Groenlândia é considerada a maior ilha do mundo, e de fato é, só que na realidade são várias ilhas, então é um arquipélago. Se você for olhar, né, teoricamente, como o pessoal da geografia deveria qualificar. Então, esse deslocamento que nós fizemos são de uma ilha para outra. E você vai de helicóptero e vai olhando pela janela aquela imensidão, as montanhas, aquelas montanhas que o Trump tá louco para passar a mão lá cheia de minério, mas realmente muito bonitas. A Groenlândia, a vegetação dela é a tundra. Então, assim, ela é semi-rasteira, ela é muito baixa mesmo. E você não tem árvores lá, sabe? Acho que até pela questão climática mesmo, o pessoal se acostuma a, assim, inclusive a comida, tudo que você vai ao mercado, é tudo importado. Não tem nada lá que é produzido lá, né? Realmente só a carne de foca e os peixes. Mas eles têm algumas estufas de salada, mas o resto vem tudo do continente, por isso que o custo de vida também é bem caro, né? Para isso. Interessante. Entendendo, por exemplo, um pouco dessa realidade quando a gente está aqui no hemisfério sul, falando de Patagônia, Argentina, a gente tem muito claro aquela cena do derretimento, do descolamento das calotas polares e aquela cena, né, do gelo se desprendendo e vindo abaixo. Um barulho que chama a atenção, a distância, aquela cena por si só que é bastante complexa. Lá na Groenlândia, você também chegou a acompanhar isso? Essa relação ou essa consequência que muito tem se falado sobre aquecimento global e suas consequências? Sim, João, especificamente porque o hotel que nós estávamos, ele era assim a 500, 600 metros talvez do mar, né? Na verdade, de um fiord, que é um braço d'água do mar que entra por dentro das montanhas. E de noite, né, ali no período noturno, a gente, apesar de ter o sol da meia-noite, nós ouvíamos esse estouro, viu? Parece um barulho de uma bomba mesmo, assim. É muito, muito forte. O gelo se derretendo, se desprendendo ali e caindo, então realmente cria toda aquela fricção, aquelas ondas, aquilo tudo você ouve muito de perto. É realmente uma imagem muito impactante, muito forte e muito bonita de ser vista. Agora, com relação ao aquecimento global, inclusive por ser um fato incontestável, é até interessante que hoje a qualidade dos discursos está assim, parece que uns acreditam em aquecimento e outros não, né? É um fato, né? É um fato. Aí vão se discutir o porquê, aí é outra questão. Mas isso andou, inclusive, fazendo com que muitos lugares que antes eram cobertos por gelo, agora serem disponíveis e serem vistos a olho nu. E, inclusive, isso tem facilitado as pesquisas, inclusive das bases americanas nesses territórios. Então, isso é um fato lá. E inclusive, até ajudou, né, de certa forma, os Estados Unidos na construção das suas bases para que pudesse ter uma acessibilidade melhor, como eu disse, porque ali a Groenlândia é um ponto estratégico, né, no Mar do Norte, para você considerar, do ponto de vista bélico, o trânsito das embarcações ali, China, Rússia, de quem vai de lá para cá, daqui para lá. Então, entre o Ocidente e o Oriente, é um ponto bem estratégico, né? Já que a gente está falando sobre esse ponto de vista geográfico, quais foram os principais desafios logísticos dessa viagem? Os principais desafios, eles não existem hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo pode pegar o telefone, olhar lá, Greenland Airways, e comprar o seu helicóptero para poder ir de um lugar para o outro. Não há essa dificuldade. Você sai da capital da Islândia, que é Reykjavik, põe a mochila nas costas e vai. Você pode dispor, é claro, e vamos aqui, né, João, respeitar o valoroso trabalho das agências de viagem, que podem te dar todo o suporte, mas assim, como é que a gente foi? A gente olhou no Booking, né, os hotéis só tem um hotel em cada ilha, então não tem muita opção. Você faz ali a sua reserva com antecedência e a gente foi. E como eu disse, o que aconteceu é que aí sim, quando nós chegamos lá, eu fui até o pier para poder comprar a passagem do barco, que não foi possível, e aí sim nós fomos comprar a passagem de helicóptero e achávamos que ia ser um rio de dinheiro, na verdade foi acessível. Foi acessível, foi R$800, né? Então assim, eu tinha medo de, sei lá, 3, 4, 5 mil reais, né? Então R$800, se você parar para pensar, você fazer um deslocamento ali que deve ser de uns 50 quilômetros de uma ilha para outra, na Groenlândia, né? Você está lá no Círculo Polar Ártico, num local inóspito. Então, assim, considerando o contexto, é acessível, né? E levando em consideração o tipo de turismo que é feito lá, existe uma necessidade de respeitar a vida local, essa questão
cultural que é diferente e foge de um destino tradicional, até porque você está comentando de algumas exceções que acabam cada vez mais filtrando o acesso do turista que vai encarar uma viagem para a Groenlândia. Uhum. Na verdade, há várias questões ambientais que são sempre respeitadas, como o turismo, de um modo geral. E você tem, digamos assim, para onde nós fomos, são 2 cidades basicamente inóspitas no extremo sul da Groenlândia. Então, assim, eu acho que lá nem turístico porque, como eu te disse, a gente chegou, tinha só um cara na cidade que conseguia falar bem inglês com a gente e o recepcionista do hotel. Então, assim, eu até acredito que Kulusuk e Tasiilaq, né, com acento, com sotaque deles, são cidades que de fato não são assim cidades tão voltadas ao turismo. Mas aí que tá o barato, né, João? De você ir lá, ver a pessoa. Outra coisa que é interessante para nós, não deixa de ser um contexto paradoxal, extremamente relevante. As pessoas, por terem, apesar de terem o telefone, mas as torres de celular têm uma frequência muito fraca, então, ou seja, não pega. Eu lembro que eu mandava um áudio pro meu pai assim de manhã, 8 da manhã, ia chegar 9h30 da manhã, áudio de 15 segundos. Ô pai, bom dia. Tô bem, tô vivo, fica tranquilo, né, e tal. E então, assim, o que isso gerou nas pessoas? Gerou como se fosse um retroceder no tempo. Então você vê os pais brincando com as crianças, você vê o pai que vai buscar o filho com a motoquinha na escola. E é legal porque lá a moto deles lá é moto de neve, né? Então o pessoal passa com a criançada na garupa da moto de neve. Você vê os idosos sentados no banco, lá tomando um chá, olhando para o horizonte, alguns fumando, bastante gente fumando também. Então você vê que assim, a coisa tá ainda como se nós estivéssemos há 30 anos atrás no Brasil e as pessoas ainda respirassem, ainda vivessem. Isso aí foi um contraste muito interessante, sabe? De ver como está a vida dos esquimós hoje, dos inuites, e ver como a percepção de realidade deles, eu diria que está muito melhor que a nossa mesmo, porque a gente está tão escravo hoje, né, dos dispositivos móveis, por inúmeros motivos, por trabalho também, enfim, né? Mas ver realmente as famílias passando, e é muito legal. Passa o pai ali com a espingarda pendurada e lá você vai ao mercado, você compra bala de 12 como um chiclete, assim, uma coisa, né, normal lá para eles. E de fato, né, o cara tá em casa, pode chegar um urso a qualquer momento, né? Então é bem interessante. A forma como eles vivem lá realmente é encantador. Sob quais aspectos você recomendaria uma viagem à Groenlândia para quem busca o quê nesse passeio? Para quem busca conhecer um ambiente absolutamente diferente do que você está acostumado, ter um contato com a natureza que ainda está intacta, ter contato com pessoas que vivem num local inóspito, um village de 195, 196 pessoas, 196 com você contando quando você vai lá, conhecer a vida de perto dos inuites, dos esquimós, ver como é o extrativismo deles, a pesca, a caça das focas, ter contato com essas pessoas, conhecer esse ambiente, aprender das histórias deles e, sobretudo, ampliar sua percepção e entender um pouquinho mais também, porque hoje a questão geopolítica, do interesse dos Estados Unidos nos minérios que estão lá à disposição, ao que tudo indica, se uma exploração for feita, o que justifique muito essa política americana expansionista de tentar, né, ter acesso. Até mesmo Trump suscitou em comprar a Groenlândia ou incorporar os Estados Unidos de alguma forma. E aí até você começa a entender também quais são os interesses lá, né? Mas realmente é um local incrível, inóspito, fantástico e é inesquecível. E na bagagem, o que você traz? Ou o que você trouxe na bagagem nessa volta para o Brasil? Além da mala grande, com muita roupa de frio, o que mais? João, e você acredita que eu fui com uma mala de mão? É mesmo? Aham, com essa blusa aqui, ó, essa blusa que eu tô usando, e um sobretudo e uma malinha de mão. Porque as passagens, né, nós fomos de low cost lá dentro da Europa, e lá dentro, se você tiver alguma mala despachada, você paga bem mais caro, né? Então a nossa ideia é sempre ser mochileiro mesmo, ser viajante, e a gente eu acabei levando a mala de mão. Mas, para não perder a semântica da pergunta que você fez, trago comigo as lembranças, as memórias de uma viagem incrível, indescritível, o sorriso dos nossos amigos esquimós, a simplicidade, a vivacidade, a presença deles, o senso de comunidade e, sobretudo, as paisagens inesquecíveis
e o que a gente aprende com a cultura deles. Sabia, João, que lá, até quando nós passamos por alguns cemitérios, eles fazem o seguinte, quando, por exemplo, se você tiver um filho, eles vão colocar o nome do seu filho de algum parente que faleceu. Então, se tiver, por exemplo, tio seu Joaninho, eles vão colocar o nome né, você vai colocar o nome do seu filho com o nome do seu tio que já faleceu. Porque eles entendem que a nossa vida aqui na Terra é tão efêmera que nem o nome nos pertence. Que esse nome nos pertence enquanto nós estamos aqui. E o cemitério, ele tá lá cheio de gente, né? Claro. Ficou até engraçado falar cheio de gente, né? Mas está cheio de pessoas cujas quais estão enterradas com cruzes sem nome. Porque até o nome eles entendem que é algo efêmero e passageiro. Então essa percepção deles da vida enquanto a vida por ela mesma, de fazer as coisas com calma e de ter essa humildade de entender que nem o nosso nome, né, pertence a nós, porque mesmo aqui no Brasil, né, quem escolheu o nome? Os nossos pais. Né? Então essa percepção, esse senso de como se entende a vida a partir desse jeito que eles vivem já há milhares de anos, talvez, é realmente encantador. É o que eu trouxe na mala com mais carinho de lá. E voltaria, com certeza. Com certeza, quero voltar no inverno para poder ver a aurora boreal, só não sei se vou... Aí, de repente, eu vou para Nuuk, para capital, porque pousar naquele aeroporto lá de estrada de chão batido. Rapaz, o avião deu uma rabiadinha nas pedras lá, viu? Ali, passei alguns sustos. E o legal é isso, né? Eu cheguei lá, depois o cara, quer lá espantar o urso comigo? Você corre. Pô, foi muito legal. Claro que eu vou de novo, mas aí agora quero ir para capital para ver a aurora boreal e conhecer outra parte da Groenlândia. Agora, para quem está planejando uma viagem para Groenlândia, organiza sozinho, conta com a ajuda de uma agência de viagem, o que necessariamente pode ser mais fácil ou está dentro do orçamento de cada um? Bom, João, se você for assim como eu, que bota a mochila nas costas e vai, muito simples, compre suas passagens, saindo de preferência da Islândia, porque é um hub próximo, né, a cidade de Reykjavik. Você vai pagar ali para ir de Reykjavik para Kulusuk, Tassilak, onde nós fomos ali, R$1.000 na passagem de ida e volta, o que é extremamente pagável se você já estiver lá. E os hotéis também são R$400, R$500 por dia. Então dá tranquilamente para você fazer assim. O que você precisa ter é uma noção razoavelmente mínima de inglês para você poder se virar, chegar lá, conversar com um pescador e contratar o barco dele para te levar para passear no iceberg. Mas se você minimamente falar inglês, bota a mochila nas costas, você está em 2025, pega o seu telefone e vai. Né? Agora, claro, pode contar também com agências que podem, com certeza, dar uma mão. E eu tenho certeza que o pessoal aqui do Pod Viagem deve conhecer alguém. Né? Vou até falar aí para vocês, colocar na legenda algumas empresas aí que podem, com certeza, socorrer os nossos telespectadores, porque né, a gente entende que às vezes a pessoa tem essa vontade, mas ainda não está nesse ponto de desapego, né, desprendimento. Né? E sobre essa viagem... É preciso um planejamento financeiro considerável? É preciso poupar bastante? Uma viagem para a Groenlândia, o custo fica na média de quanto? João, nós fizemos a viagem para a Islândia e para a Groenlândia. Então a passagem para a Islândia foi comprada com bastante antecedência. Foram pagos R$7.000, que é mais ou menos o que se paga hoje para ir para a Europa, para Roma, para Frankfurt, para Paris, Londres. Então o preço é esse, e aí de lá foram mais esses R$1.000 de ida e volta para a Groenlândia. Então, como eu disse, você estando já na capital da Groenlândia, ali tem muita acessibilidade, muita facilidade para se dirigir a essas cidades inóspitas do sul da Groenlândia. Aí se a pessoa quiser ir para a capital, eu não sei porque eu não fui, né? Fui a esses lugares, então posso falar dali. Você ficou com alguma dúvida, gostou do episódio e quer trocar ideia, compartilhar experiência? Não perde tempo não, já nos aciona da @podviagem ou até mesmo deixa aqui nos comentários do YouTube. A gente está aqui para te ajudar e compartilhar muita história e vivência. Afinal, nós somos o Pod Viagem, o maior podcast de viagem do Brasil.